Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou desenhar para vocês Romanos capítulo 9. Nós vamos fazer um mapa de Romanos capítulo 9. Eu vou estar desenhando na tela. Para anotar para vocês, isso vai servir até como uma introdução para nós fazermos uma live sobre Romanos 9. Só que não pode estudar apenas Romanos 9, tem que estudar Romanos 9, 10 e 11 juntos, como se tudo isso fosse um só capítulo, e de fato é um só capítulo, uma só perícope. Eu sei que são 3 capítulos, mas não pode isolar Romanos 9 dos capítulos 10 e 11. Nenhum texto sequer pode ser pulado, senão cria a heresia calvinista. E é claro que precisa de uma visão panorâmica geral da carta, e eu vou escrever para vocês aqui e vou desenhando e explicando para vocês, tá bom? Então é o seguinte, eu vou desenhar aqui para vocês e vocês vão acompanhando o raciocínio. Primeiramente, vocês podem criar uma linha. Essa é a linha de Romanos. Aí você pode dividir ela em 3 blocos proféticos, mais ou menos assim. Aí, a gente pode dividir aqui em Romanos do 1 ao 8, depois, não, do 1 ao 7, né? Não, do 1 ao 8, tá certo. Depois do 9 ao 10, não, do 9 ao 11, e depois do 12 até o 16. Mais ou menos assim. 3 blocos, ok? Ela foi dividida em 3 blocos proféticos. E aí, nesses blocos, vocês podem perceber qual é o tema principal da carta. Eu vou estar escrevendo aqui e mostrando para vocês. O primeiro ponto é sobre a justificação. O apóstolo Paulo vai falar sobre a justificação e tem 4 pontos aqui para a gente trabalhar. O segundo ponto é a salvação. Ele vai estar tratando sobre a salvação dentro dessa carta. E o terceiro ponto a gente pode colocar aqui, vida eterna. Vida eterna, porque é como se um ponto chamasse o outro de fato. Não é? A justificação te leva à salvação e a salvação te leva à vida eterna. E aí é o seguinte, na parte da justificação, a gente pode ver que o apóstolo Paulo, ele trabalha com 3 pontos, 4 pontos na verdade. Deixa eu buscar uma outra cor aqui porque vai ficar melhor. 4 pontos na verdade. A gente pode colocar aqui 4 pontos e ele vai falar de obras da lei, ele vai falar de graça, justificação pela graça, justificação pela fé e também pelo sangue. Esses 4 pontos aqui, eles se encontram escritos. E a primeira vez que o apóstolo Paulo fala de justificação é justamente pela prática da lei. Eu coloquei aqui obras da lei, mas a verdade é práticas da lei. Pela prática da lei. Obras da lei é o contraste que ele vai fazer. Obras da lei são coisas referentes à antiga aliança, a prática da lei são referentes a obras da nova aliança, que tem que se fazer sim para ser salvo. Tem pessoas que anulam variedades de textos da palavra de Deus, onde mostra que tem obras que são pertencentes à salvação, que o escritor de Hebreus fala, e que se você não fizer, a salvação não vai cair sobre você, ainda que Jesus tenha morrido na cruz. Você tem que confirmar a sua salvação, confirmar a sua eleição. Essas expressões que eu usei são expressões que se encontram escritas. Se eu não me engano, em Filipenses, Paulo fala que a eleição tem que ser confirmada. Deus elegeu, mas se você não confirmar, você não vai fazer parte dos eleitos. Deus já sabe, você não. Então, quando você confirma a sua fé, desenvolve a sua salvação, como Pedro fala, aí você confirma a eleição, e aí a eleição que traz a salvação, né? A eleição que traz a salvação, ela sendo desenvolvida por você, ainda que Jesus tenha morrido na cruz, ela sendo desenvolvida por você,
você confirmando a eleição, aí você faz parte dos eleitos. Isso não é contrariar a soberania de Deus, não é contrariar nada. Isso é coisa que Deus decretou. Ele decretou que o homem fosse salvo, não somente porque ele fez e você vai ser salvo e aceitar o sacrifício dele, porque ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele decretou que o homem, com o seu poder de escolha, pudesse aceitá-lo ou rejeitá-lo. E aí sim, quem aceita vai desenvolver a sua salvação. Se você abandonar a fé, se a sua alma se você retroceder, a alma dele não tem prazer em você. É isso que está escrito. E aí você desenvolvendo a sua salvação, você confirma a eleição e a salvação aparece no fim. Pedro fala que a salvação ela vai se revelar no futuro. São coisas que calvinistas não usam. E nem quem é calvinista, eles não costumam olhar para esses textos. Por isso que tem esses 4 pontos aqui que vocês estão vendo na tela. Que nós temos. Elas concordam com a justificação pela obra da lei. Não, pela graça elas concordam. Pela fé, pelo sangue. Mas quando é obras da lei, elas não concordam. Obras da lei não, práticas da lei, né? Quando é pela prática da lei, elas não concordam. Mas está escrito, em Romanos capítulo 2 está escrito que a justificação vem pela prática da lei. Claro que não é a lei da antiga aliança, é a lei da nova aliança. Porque para guardar os mandamentos de Deus, você tem que praticar a lei. Mandamentos são lei. E essa é a obra do Espírito Santo, que ele vai escrever na nossa mente. O que é o Espírito Santo escrever as leis de Deus na nossa mente? Te ensinar, fazer você praticar e lutar contra o pecado. Para isso você vai ter que lutar contra a carne, porque é na carne que habita o pecado. Esse assunto está em Romanos 6, 7, 8. São obras. Você vai ter que fazer. Deus que é soberano, ele decretou que fosse assim que o homem fosse salvo. Porque assim, verdadeiramente, ele aceita. Ele pode aceitar homens que conscientemente aceitaram a ele ou conscientemente rejeitaram. Isso é um Deus soberano. Isso é um Deus que realmente pode todas as coisas. Se ele tem que tirar o poder de escolha para poder salvar o homem, porque seria impossível ele salvar com poder de escolha, então ele não é soberano coisa alguma. Entendeu? Então, voltando aqui para a tela, esse assunto também fala sobre salvação. Salvação tem tudo a ver. Justificação tem a ver com salvação. E isso traz a vida eterna. E aqui a questão da vida eterna. Nós temos que ver textos que falam da vida eterna. Você vai ver também textos na palavra de Deus. Eu vou escrever aqui para vocês. Porque não é apenas buscar um texto para falar de vida eterna. Você tem que buscar todos os textos que falam de vida eterna. Eu separei apenas algum dentro de Romanos. Nem precisa ir para muitas cartas nesse sentido. Então, dentro de Romanos, para falar da vida eterna, nós temos o seguinte, 4 pontos também. Vou tentar desenhar aqui 4 pontos. Nós temos vida eterna, que vai vir por meio das obras. Depois, justiça. Terceiro lugar, santificação. Tudo a ver, né? Um ponto ligado com o outro. Em quarto lugar, graça. Textos onde você vai ler sobre vida eterna vai estar relacionado com isso que eu estou falando. Agora eu vou pontuar aqui e explicar para vocês a relação dessas coisas. Porque elas têm relação. Alguém poderia falar, vida eterna é só pela graça de Deus. E tá certo, mas não está escrito só isso, você tem que entender qual foi a proposta da graça de Deus. Graça não é de graça, foi pago um alto preço pelo sangue do Senhor Jesus. E tem tudo a ver, né? Justificação, que é o primeiro ponto, vocês estão vendo aqui, justificação. Depois, salvação e vida eterna. Tudo isso vai aparecer no fim. Pela fé nós dizemos que fomos salvos, que temos a vida eterna, que fomos justificados. Paulo fala isso, ele aplica isso como se fosse no passado. Fomos justificados.
temos a vida eterna no presente. Já fomos salvos, passado. Mas o próprio apóstolo Paulo e Pedro aplicam todos esses termos também no futuro. E não é contradição, porque pela fé você aplica agora no presente. E pode até colocar como se já tivesse a perspectiva de Deus e de um eleito de Deus. Mas ainda não se concluiu. Isso pode se perder, salvação pode perder, a vida eterna pode ser retirada de você e você não confirmando a sua eleição, você não vai fazer parte dos eleitos, dos escolhidos, ainda que Deus tenha te chamado. E a questão não é graça evanescente, não é que Deus te chamou para fazer um teatro, um palhaço soberano que faz um teatro com pessoas. Não, Deus está falando algo sério. E aí, a vida eterna, que vocês estão vendo aqui, ela vai ser feita pelas obras. Obras de quem? Primeira obra é de Cristo. Se o Pai não envia o Filho e ele não faz o sacrifício, não teria vida eterna. Primeiramente pela obra dele, mas agora ele quer ver a relação da obra dele, que ninguém poderia fazer, com as suas obras. Por isso que vem justiça. Sim, a justiça do Filho. Mas e aí? Você não tem que praticar obras de justiça para ser salvo? Tem. Quando Paulo fala que nós não somos salvos pelas obras, olha o contexto. Porque esses insubordinados calvinistas não olham. E até pessoas que não são calvinistas costumam não olhar. Elas dizem que não são calvinistas, mas agem como calvinista. Você tem que praticar obras de justiça sim para ser salvo. Senão, você pode adulterar, você pode roubar, você pode matar. Não foi colocado um chip dentro da sua cabeça, como se você fosse uma espécie de robô humano que você foi pré-programado para obedecer. Automaticamente você obedece. Não, você tem esse livre-arbítrio. E é assim que Deus quer salvar os homens. Esse é o desafio. É o mais difícil para Deus. Mas porque Ele é soberano, Ele fez isso. Entendeu? Santificação. Você não tem que estar santo para ser salvo? Será que alguém que não vive em santidade será salvo? Vai ser salvo? Não. Lembra, você não é um robô humano ou um humano robô que Deus te salvou antes da fundação do mundo porque você teve sorte e aí você foi pré-programado para se santificar fazendo obras de justiça. Tá aqui, esses 3 pontos aqui. Todos esses 3 pontos que nós falamos até agora têm a ver com Cristo. Primeiro ele se santifica, faz a obra. Ele vive em santificação por nós. Ele mesmo fala que se santificou por nós. E isso é graça de Deus, para que nós imitemos as suas obras. Então, depois disso vem graça, porque isso é graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus, você tem que viver na graça de Deus. Ok, você concorda. Mas a graça de Deus, ela tem que ter a santificação, a justiça e as suas obras. Aí sim você vai estar vivendo em graça. É muito mais poderoso você viver essa vida aqui que Deus propôs. Porque isso daqui são propósitos de um Deus soberano. Ele já sabe tudo. Quem vai viver assim até o fim. E por isso já foi eleito antes da fundação do mundo, porque é na base da sua presciência, e não só presciência. Ele já sabe quem vai viver assim por um momento e vai abandonar. E ele já sabe quem não vai ouvir, nem vai entrar para o Evangelho. São basicamente 3 categorias de pessoas e o Senhor já sabe tudo. Ele nos deu a saber que Ele já sabe. E Ele nos colocou na palavra de Deus. Ele colocou na palavra de Deus características de eleitos, para que você saiba que você é um eleito. Ou pelo menos você está vivendo como um eleito. A partir do momento que você abandonar o caminho da fé, da retidão, e parar de confirmar a sua eleição, Ele não pode fazer nada. Ele não vai te forçar
ele já sabe quem são aqueles que não vão perder a salvação. Aqueles que não vão perder a salvação no tempo que Deus já previu antes da fundação do mundo, esses não vão perder. Mas não vão perder não porque não tiveram a oportunidade de perder. Tiveram, mas não perderão. Ao passo que outros que estavam nessa mesma oportunidade perderão. Deus chamou, mas não foi eleito. Entendeu? Essa é a soberania de um Deus justo, de um Deus de amor. E aí, irmãos, todas essas coisas aqui que nós vimos aqui em cima, elas têm a ver com o seguinte: obras da lei, vou escrever aqui, obras da lei e graça. É um contraste. Pode colocar aqui também povo judeu e o povo gentil. É um contraste. Tudo isso daqui é para criar um contraste. É o que está dentro do bloco do 1 ao 8. Paulo quer explicar justificação, salvação, vida eterna, que Deus, pelo seu propósito, o que ele já havia escolhido, na verdade, antes da fundação do mundo, era também salvar as nações. Não por intermédio da antiga aliança. Os gentios não precisariam passar por todas as obras da lei e viver no modelo da antiga aliança para ser salvo. É esse o combate, o bom combate que Paulo está travando. Satanás estava usando muitos judeus, muitos filósofos gentios que estavam metidos no judaísmo, isso nós podemos ver dentro de Atos principalmente, para atrapalhar, para que a salvação não chegasse até os gentios. Primeiro você pode ver claramente que Satanás está usando os judeus para a palavra não ir para os judeus. Ele está criando essa barreira, mas ele não consegue impedir isso. Depois a palavra começa a se espalhar para judeus, e aí os judeus estavam vivendo num tempo de transição de alianças, tinha templo, tinha todas aquelas questões. Eles não iriam entender as coisas da nova aliança de uma hora para outra. Eles estavam sendo ensinados pelos apóstolos. Tiago, Pedro, João, principalmente Tiago e Pedro, eles estavam lá em Jerusalém para administrar isso para os judeus. As sinagogas dos judeus, que era pregado somente Moisés, eles estavam tentando transitar eles da antiga aliança para a nova. Mas judeus não poderiam parar de fazer as suas questões. Paulo está cuidando de tudo isso, ele está desvinculando o judaísmo do cristianismo, explicando para os romanos todas as questões que poderiam ser levantadas pelos judeus. Paulo já estava acostumado com os ataques dos judeus, deles contrariando todos os seus ensinos, então desde o início da carta, Paulo vem aplicando defesas no evangelho e até mesmo no seu ministério. Isso os calvinistas não levam em conta. Por isso que quando eles chegam aqui no capítulo 9, eles isolam o capítulo 9 do capítulo 10, ou pegam somente alguns textos que eles acham conveniente para a sua linha, basicamente não leem o capítulo 11 e focam só em Romanos 9. Aí cria-se a heresia calvinista. Vê bem, isso começou com um padre. Essa heresia calvinista começou com um padre católico. Depois foi esquematizado, pensado, sabe? Foi sistematizado por João Calvino. Um louco, um lunático. Pior dos piores da exegese. E aí, em Romanos 9, eu vou marcar aqui alguns pontos para a gente estudar. Seguinte. Ponto número 1. Paulo vai explicar a história de Israel. Ele tem que contextualizar tudo. A história de Israel. Ele vai contextualizar. Tem que falar isso para os romanos. É um bloco diferente. Romanos do 9 ao 11 é um bloco diferente. São assuntos diferentes. Pelo menos um pouco diferente do que ele está tratando em Romanos do 1 ao 8. Você tem a sensação que Romanos 9, ele começa a falar de Israel, ele começa a falar
a pegar os patriarcas para usar como tipologias. O próprio Deus criou tipologias para falar de salvação de nações. E os judeus iriam ficar enciumados. Paulo entendeu isso. Por isso que questões em Romanos 9, que fala de endurecimento de coração, justificação, eleição, essas palavras voltam a aparecer em Romanos 11, porque ali ele está fechando, concluindo todos os assuntos. E Romanos 9, do 9 ao 11, sim, tem a ver com o bloco anterior. Tem tudo a ver. Só que agora ele vai contextualizar bem melhor a história para a gente. Então ele vai contar a história de Israel. Romanos 9, do 9 ao 11, tá? A história de Israel. Segundo ponto, ele vai falar sobre a eleição de Israel. A eleição de Israel. Só que ele vai falar somente a eleição de Israel? Não. Ele vai falar da eleição de Israel, porque Israel primeiramente foi o povo eleito, não foi? E se você prestar atenção no que Deus fala sobre eleição lá em Êxodo, porque Israel foi um povo eleito dentre todos os povos, só que você derruba toda a linha calvinista por terra. Não dá para explicar agora, não é o tema do vídeo, mas a palavra eleição, ela não se originou nas cartas de Paulo. Ela se originou no livro da lei. Paulo que trata com mais propriedade, porque aí ele já tem acesso a todos os documentos, os livros bíblicos, os relatos do Espírito Santo pelos profetas. Então ele vai falar da eleição de Israel e aqui também igreja. E vai contar para a gente como foi esse propósito. Como foi que Deus decretou que judeus e gentios seriam salvos e eleitos por Deus? E já fala da presciência de Deus. Paulo em nenhum momento está tratando de assuntos calvinistas na sua carta. Muitos reformadores pensam que Paulo é um calvinista, é um reformador, e ele está apresentando ali para os romanos, para os judeus, a reforma, e aí Paulo está se propondo a provar que Deus soberano, ele mata quem ele quer, salva quem ele quer, não depende de você querer, Deus endurece quem ele quer e não pode reclamar, se alguém falar que isso é injusto, não pode discutir com barro. Eles acham que Paulo está se propondo a explicar isso, essa maluquice, um Deus doentio, que manda você calar a boca quando você detecta um ato de injustiça. Eles acham que é isso, porque eles isolam Romanos 9. Por isso que esses reformadores doentes vivem em livros para tentar interpretar o que Paulo falou. Mas Paulo não está tratando disso. Paulo está tratando de questões que judeus levantariam sobre os seus ensinos. Os judeus não achavam justo. Eles não achavam justo que a salvação fosse também para os gentios. Eles se achavam os eleitos. Ok. Eu estou explicando aqui bem superficialmente mesmo, sem ler os textos. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Paulo vai falar do plano da unificação de judeus e gentios. Deixa eu escrever aqui para vocês. Qual é esse plano? Justamente esse texto aqui, ele vai aparecer em Romanos 9 a partir do verso 22, que é exatamente o ponto onde qualquer calvinista que está expondo Romanos 9, eles param de ler. Porque lá em Romanos 9, a partir do verso 22, Paulo ele vai mostrar qual é o objetivo dele desde Romanos 9, verso 1. Na verdade, sabendo que os blocos estão relacionados. Paulo mesmo, se pudesse ler as suas cartas, ele iria ver que em Romanos 9 ele começou um assunto mais evoluído. Ele evoluiu o assunto para a escatologia. Claro que tem a ver com o que ele escreveu desde o início da carta. Mas Paulo iria ver. E lá em Romanos 9, a partir do verso 22, já tem textos que Paulo mostra qual é o propósito dele. De falar de Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, Edom, eleição, da dureza de coração de Faraó, etc, etc. Mas os calvinistas não leem isso. Eu não vou ler isso para vocês aqui, é claro, eu estou construindo um raciocínio panorâmico de uma visão geral. Mas eu não vou ler isso aqui agora, vou ler em outros vídeos. E esse seria o terceiro ponto aqui dentro desse raciocínio. O quarto ponto. Paulo vai falar da salvação de todo Israel.
Isso se encontra lá em Romanos 11. E aí você tem que entender, na mente de Paulo, o que significa todo o Israel. Ele fala que tem que entrar a plenitude dos gentios. E essa questão de plenitude dos gentios é um termo que surgiu lá no livro da lei também. Tem a ver com a bênção de Jacó sobre Efraim, se tornando plenitude das nações. E eles não conhecem e nunca vão conhecer esse mistério. Porque é um mistério. Paulo fala de mistério. Romanos 11, a partir do 25. Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Aí fala de endurecimento, fala de plenitude dos gentios. Meu Deus, Paulo é um gênio, porque a mente dele não foi iluminada por livros de reforma, por livros de homens desviados de toda a verdade, de toda a justiça de Deus. A mente dele foi iluminada pelos profetas. Pode ver que ele faz citações de Gênesis, de Êxodo, de Deuteronômio, de vários profetas. Em Romanos 9, ele faz o que nunca fez em nenhuma carta sua. Ele fez de maneira semelhante em outros pontos, mas dessa maneira não. Em Romanos 9, a partir do verso 22, Paulo cita o nome do profeta e faz citações enormes dos textos, para que a gente se ligasse no que ele está falando. A salvação de todo Israel tem a ver, sim, com a unificação de judeus e gentios. E aí, o quarto ponto, Paulo está falando da unificação de Israel e da igreja. Sim, porque Israel e a igreja, eles vão se unir em um só povo. Jesus já fez isso na cruz, mas literalmente isso não aconteceu. Assim como a salvação vai aparecer no fim, ela vai ser revelada no fim, porque ela vai aparecer na nossa vida através da transformação dos corpos, assim como a eleição, aqueles que realmente foram eleitos, que confirmaram a sua eleição, vai aparecer ali quem foi eleito e quem não foi. Deus já sabe, nós não sabemos. Nós sabemos que Deus tem um povo eleito e sabemos quais são as características desse povo. Sabemos que esse povo foi eleito porque Deus previu as obras desses homens. Não foi porque Deus decretou quem seria e quem não seria, porque ele amou e odiou antes da fundação do mundo. Isso seria obra de demônio, não de Deus. Por isso que o assunto de Paulo em Romanos 9 não tem nada, absolutamente zero, a ver com o que eles falam sobre calvinismo. Absolutamente nada. E aí, depois que Paulo conclui o assunto em Romanos 11, que ele fala que o endurecimento veio para Israel até que entre a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Aí Paulo faz aquela adoração ao Senhor, porque ele entende todo o esquema, todo o plano, tudo que eu queria falar aqui nesse vídeo, não posso, eu sei que muitos de vocês já sabem, o plano das duas casas, o plano do porquê Deus endureceu o coração dos judeus, endureceu o coração de Faraó, dos egípcios e depois do seu próprio povo, e o endurecimento de coração que Deus coloca no povo, ele usa a própria soberba do homem. Por isso que Deus, pelo menos me deu a saber na prática como isso acontece e o porquê que isso acontece, os propósitos disso. Até Faraó teve oportunidade de se arrepender. E muitos egípcios que tiveram seus corações endurecidos tiveram a oportunidade de se arrepender. Ao passo que outros, tendo essa oportunidade, se arrependeram, entraram para fazer parte do povo de Israel e poderiam ser chamados como eleitos. Sabia? Não sabia não, né? Porque não leu o livro da lei, né? Mas muitos egípcios poderiam ser chamados de israelitas. Eles poderiam ser considerados... Poderia não. É lei, deveria ser considerado como eleitos, como parte do povo. Não eram originais do povo de Israel, não se originaram, mas era para ser considerado. Se alguém apontasse o dedo falando você não é israelita, seria pecado. Porque a lei de Deus disse, vai ser considerado como natural. Uma lei haja para todos. E aí dos capítulos 12 ao 16... Paulo ele vai concluir todo o assunto para a gente, aqui dos capítulos 12 ao 16.
ele vai falar coisas que, claro, elas têm que estar relacionadas com todos os blocos, tanto com o que está aqui como com o que está aqui. Por isso que assuntos como circuncisão voltam a aparecer. Em Romanos 15, você vê, ele não concluiu tudo. O que faltava concluir, ele vai começar a concluir aqui. Então ele vai dar aqui instruções para a igreja. Deixa eu colocar aqui instruções para a igreja. Eu ainda não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Com o tempo eu vou conseguir praticar isso. Primeiro ponto, que instruções? Todo tipo de instrução para a igreja. Ele já não vai ficar em assuntos escatológicos, o mais grosso passou e agora ele vai... O que o Espírito Santo iluminou a ele para escrever no final da carta são as coisas que iriam fechar todas as brechas. Instruções para a igreja, ele vai concluir os assuntos sobre os blocos 1 e 2. Então tá, eu vou escrever aqui, né? Blocos 1 e 2, para ficar mais fácil. Blocos 1 e 2. Que blocos são esses? Blocos 1 e 2. Aí Paulo vai começar a concluir todos os assuntos do primeiro bloco e do segundo bloco. Ou seja, do que vocês estão vendo aí na tela, do 1 ao 8 e do 9 ao 11. Blocos 1 e 2. Terceiro ponto. Paulo ele vai finalizar de uma vez por todas todos os seus assuntos. Ok? Qual é o assunto principal? O assunto principal é falar de justificação. Justificação. Não por obras da lei. Aí o apóstolo Paulo, claro, ele vai ensinar o que é lei, o que é justificação. Ele vai ensinar tudo isso. E aí ele quer trazer a unificação de judeus, gentios. Judeus e gentios unidos em uma aliança eterna. Aliança eterna. Ok? Escrevi aqui rapidinho para vocês. E aí ele vai começar a finalizar tudo. Esse daqui, irmãos, é mais ou menos uma visão panorâmica de Romanos. Eu sei que demorou um pouquinho para eu desenrolar o assunto porque eu escrevi tudo na hora e eu não estou com prática ainda para isso, mas é assim. Quando chega em Romanos 9, o apóstolo Paulo ele tem um propósito de falar que Deus ele não mudou o foco. Parece que seria injusto agora, do ponto de vista de judeus, que poderiam estar enganando e contrariando os assuntos de Paulo, e isso daí você consegue entender essa intenção dele, até lendo Romanos 9, mas você consegue entender essa intenção dele quando você começa a ler os primeiros capítulos da carta. Seria injusto do ponto de vista dos judeus que não estavam entendendo e que poderiam contrariar Paulo, como de costume estavam fazendo, e Paulo fala em Romanos 3, que Deus agora direcione a salvação para um povo gentil, para um povo que não nasceu judeu, porque do ponto de vista deles, eles são os eleitos, os favoritos de Deus, e não é possível que Deus salve outras pessoas sem eles obedecerem à lei de Moisés. Esse é o tema de Paulo. Não é o que essas mulas calvinistas falam. Que Paulo ali se preparou, mudou a direção de todo o tema para provar agora que Deus é o Deus soberano e que odiou pessoas antes da fundação do mundo, por isso que muitos judeus não estavam sendo salvos, e que amou pessoas antes da fundação do mundo e por isso só alguns estavam sendo salvos. Se esse fosse o assunto de Paulo, ele teria que começar a falar isso logo nos primeiros capítulos da carta. E nos primeiros capítulos da carta, o apóstolo Paulo está falando coisas em relação à salvação que foi para os gentios também. E não só para aqueles que se achavam eleitos e ainda eram desobedientes à palavra de Deus. Paulo quer explicar todo o plano de Deus, por isso que essa carta fica grande. É uma das suas maiores cartas e uma das mais reveladoras também. Entendeu? Judeus iriam ali levantar questões, tanto com a intenção de querer entender, verdadeiramente querer entender, como com a intenção de contrariar
os ensinos de Paulo e enganar ali muitos romanos. Se Paulo não antevê aquelas perguntas que ele mesmo ele se antecipa e coloca na carta, se ele não faz esse discurso, iriam contrariar os ensinos dele. Por isso que ele já desenrola o plano, falando que o propósito de Deus para a eleição já estava ali desde Abraão. Já foi falado, tipificado em Abraão e os seus filhos. Aqueles homens são tipos de obras que apareceriam no futuro. Agora, por que Paulo está usando ali Jacó e Esaú? Tem um objetivo para isso. Porque os calvinistas confundem tudo, eles pegam, misturam tudo, são tempos. Deus ele coloca ali textos que foram falados em tempos diferentes e eles misturam tudo como se fosse uma questão só. Jamais isso é verdadeiro. Por isso que você vai ver Paulo tratando de assuntos de circuncisão, obras da lei, debaixo da lei. É isso que o apóstolo Paulo quer destravar na mente de todos, mostrando que a salvação é para todos. E se os judeus não estavam crendo, isso não estava fazendo que a palavra de Deus, não poderia fazer da palavra de Deus algo que não estava em cumprimento, que estava sendo invalidado. Paulo está explicando por que a maioria dos judeus não estavam crendo. Porque Deus decretou isso. Agora vocês têm que entender o porquê que Deus decretou essa dureza de coração. Tem que entender o porquê. Não foi no caso como que os calvinistas falam. Senão você iria ver um Paulo esquizofrênico, um Paulo maluco. Um Paulo que entendeu que Deus decretou, odiou aqueles judeus antes da fundação do mundo, decretou que eles não crescem, e ao mesmo tempo levanta apóstolos e profetas para chamarem eles para o arrependimento, mas ao mesmo tempo opera para eles não se arrependerem, e quem questionar isso, Paulo manda calar a boca, e Paulo mesmo fala que desejaria ser separado de Cristo, para que eles alcançassem a salvação, como está em Romanos 10. Mas Paulo mesmo disse que eles não podem ser salvos porque foram odiados antes da fundação do mundo, mas Paulo quer ser separado por Cristo para que eles sejam salvos. Um maluco. Paulo seria um maluco, de fato Paulo seria um calvinista. Mas não é esse o assunto. Então, esse assunto aqui está preparando vocês para a gente estudar Romanos 9, talvez em uma live, vai ficar bom, onde eu não vou ficar tão preso em ter que escrever as coisas que eu estou escrevendo aqui, vou poder raciocinar melhor e ler vários textos para os irmãos. E ainda tem uma parte 2 aqui desse vídeo que eu quero fazer no mesmo modelo, tá bom? É bom que eu vou treinando, daqui uns dias eu fico mais rápido, aí consigo passar as informações bem mais rápido para os irmãos. Então é isso, irmãos. A parte 1 eu vou parar aqui e talvez a gente faça uma live nessa semana. Eu vou ver que dia a gente pode fazer essa live dentro de Romanos 9 e ela vai aparecer aí para vocês. O chamado vai aparecer aí para vocês no StreamYard, no canal. Eu faço uma chamadinha e convido vocês para essa live. Dentro de Romanos 9, 10 e 11. Aí nós vamos usar esse mesmo mapa que eu escrevi para vocês, só que ele vai estar mais digitalizado, pronto, e ali eu vou só assinalando as coisas para vocês, tá bom? Então é isso, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem na paz. Deus abençoe.